Vamos aqui para este pacote de restrições aplicado pelos Estados Unidos nos planos que acabam restringir assim, ou por restringir assim, alguns dos investimentos dos Estados Unidos na China. Os objetivos chegam até certo ponto a ir de encontro com esta medida aqui anunciada. Como é que olha para a mesma em linhas gerais? Bem, esta medida do presidente dos Estados Unidos, da administração Biden, é coerente com a estratégia anunciada de decoupling e de-risking da administração Biden na sua relação comercial com a China. Mas também é uma estratégia política ou comercial que pode ser enquadrada na guerra comercial que já existe desde a administração Trump, ou seja, neste quesito não houve descontinuidade entre a administração Biden e a administração Trump na persecução da guerra comercial com a China, porque algumas taxas aduaneiras impostas ainda não foram retiradas. E este anúncio só vem alargar esta guerra comercial para os setores da alta tecnologia, para fazer com que a China não tenha capacidade ou não desenvolva ulteriormente a sua capacidade neste âmbito, isto é, no âmbito dos semicondutores, no âmbito da inteligência artificial e, sobretudo, no âmbito dos computadores quânticos. Só que, por exemplo, na questão dos computadores quânticos, a China é um dos líderes no desenvolvimento dessa tecnologia ou na construção dos computadores quânticos. Isto até patente, tendo em conta, não é, o investimento que a China vem fazendo nas ciências matemáticas, nas engenharias, não é? Mesmo nos concursos internacionais de matemática e ciências exatas e outras ciências exatas, os estudantes chineses têm vindo a repetir os primatos, os primeiros lugares nesses concursos internacionais. Enfim, neste âmbito, a China já tem este domínio, daí que esta estratégia do governo dos Estados Unidos visa, digamos assim, criar alguns constrangimentos à China em desenvolver ulteriormente estas tecnologias, porque, de acordo com a nota, esta decisão não irá afetar os acordos que já existem, poderá afetar os acordos novos que poderão ser estabelecidos entre empresas dos Estados Unidos e o governo chinês no âmbito das tecnologias que acabamos de referenciar. E também dizer aqui que, não é, e aí está o paradoxo que existe na chamada economia de mercado. Se estamos perante a economia de mercado, como é que os Estados, os governos estabelecem medidas de restrição do relacionamento comercial, da aplicação dos princípios de economia de mercado entre empresas do seu país na sua relação com outros países? Isto, de certa forma, também mina o tal princípio do laissez-faire, laissez-passer, isto é, o princípio que orienta a economia liberal, não é? O que mostra aqui que há esta apreensão da parte do governo dos Estados Unidos em, de certa forma, limitar a extensão da economia chinesa, que se prevê que daqui a alguns anos ou mais poderá superar a economia dos Estados Unidos. Ou seja, esta restrição, embora não se possa compreender do ponto de vista do laissez-faire e do laissez-passer, compreende-se na grande estratégia dos Estados Unidos de manutenção da sua hegemonia enquanto a primeira economia mundial. E a ver, vamos se os Estados Unidos irão conseguir parar este crescimento da China e essa sua extensão rumo a se tornar na primeira economia mundial. Se irá conseguir fazer isto ou não, a ver, vamos. Mas também há sinais que mostram que a própria economia chinesa também começa a ter uma certa desaceleração no seu crescimento. É provável que isto também seja reflexo desta restrição que vem sofrendo, destas estratégias que vêm sendo usadas para evitar
o reforço do crescimento da economia chinesa na sua relação, ou graças à relação que mantém com as principais economias mundiais, desde os Estados Unidos, o bloco da União Europeia, com particular realce da Alemanha, que aprovou recentemente a sua estratégia de cooperação com a China. Enfim, estamos numa luta, estamos a vivenciar, estamos a presenciar uma luta entre os grandes da economia mundial, onde a economia que tem este primado pretende evitar que a economia que lhe pretende ultrapassar possa conseguir esta proeza. Não é? Também é um sinal que se lança às economias emergentes dos países em via de desenvolvimento de que há níveis de crescimento econômico, há níveis de desenvolvimento econômico que podem ser toleráveis, acima dos quais, não é, as economias hegemônicas reagem para criar obstáculos ao crescimento econômico dessas economias emergentes, porque só isso pode explicar, não é, esta política dos Estados Unidos, também de outras potências econômicas, na sua relação com a China. Esta que também acabou por trazê-la já aqui durante a sua abordagem, é se os investidores também estarão todos dispostos a alinharem-se a este objetivo que é, até certo ponto, nacional. Como é que isto poderá também aqui ser gerido, não é? Entre os interesses políticos e empresariais, digamos? Isso dependerá muito, porque os economistas, os empreendedores são muito pragmáticos, né? Não seguem ideologias políticas, eles seguem onde há lucro, onde podem maximizar os seus ganhos, né? E é provável que essas empresas, ao se verem coibidas de estabelecerem relações novas com a China nestes setores, avaliarão o risco, ou seja, avaliarão o custo de oportunidade, o trade-off entre os ganhos que poderão advir dessa relação com a China e os riscos que deverão sofrer ao manter essa relação com a China na vez ou na expressão de sanções. Ou seja, se as sanções forem inferiores aos ganhos que iriam obter com a China, é provável que elas manterão, mesmo assim, as relações comerciais com a China, porque este é o princípio que rege, não é? Todos os economistas, todos os empreendedores querem maximizar os lucros e reduzir os riscos. Isto é que poderá se verificar, e também porque, do ponto de vista dos dados concretos, né, os níveis de investimentos diretos americanos na China são maiores do que os chineses nos Estados Unidos. E esta cifra tem vindo a aumentar gradualmente. Mesmo com estas guerras comerciais que existem, ainda assim o nível de investimentos é bastante significativo. Certo. Agora, evitar isto de um momento para o outro, porque o governo dos Estados Unidos receia que isto possa fortalecer cada vez mais o poder militar, porque o receio é este, que a China utilize essas tecnologias para o reforço da sua indústria militar, poderá levar a que essas empresas possam refletir, não é, seguir esta medida dos Estados Unidos para a preservação da hegemonia dos Estados Unidos por razões, enfim, de assertividade geopolítica dos Estados Unidos, ou se fortalecerem os seus interesses pessoais, empresariais e até da manutenção dos interesses para com a China. Aliás, mesmo no conjunto das grandes empresas, há dias houve um grande bancário, um grande funcionário de um grande banco do Reino Unido, que criticou a posição do seu governo, dizendo que era um governo fraco por se limitar a seguir, não é, as pegadas dos Estados Unidos. Ele, depois, como acontece muitas vezes, teve que retirar o seu posicionamento. Mas há esta percepção de que certas decisões são meramente ideológicas, não olham para o lado dos ganhos positivos que existem, porque são setores que depois empregam grande parte dos cidadãos de ambos os países
E limitar esses acordos até podem criar constrangimentos, não é, na manutenção dos postos de emprego e dos salários condignos dos funcionários dos países e das empresas envolvidas, né? Mas, enfim, aqui as dinâmicas estão fora do mercado, as dinâmicas são ditadas pelos interesses geopolíticos dos Estados Unidos ou dos demais Estados que receiam esta extinção da China e pretendem colocar freios a esta ascensão para evitar que ela possa atingir o primado da primeira economia mundial. Este é o grande objetivo, essa é a grande estratégia. Os demais passos são passos complementares. Mas a questão é se essas medidas chegam tarde demais na concepção de como essas medidas são desenhadas, porque, ao fim e ao cabo, a China já emergiu, pode ter percalços aqui e ali, mas do ponto de vista concreto ela já emergiu, tem um grande domínio da ciência e da tecnologia. Mesmo se essas medidas possam ser atuadas, eventualmente terão efeitos bastante menores hoje do que teriam se fossem aprovadas 20 anos atrás, né? Mas também a própria ciência evolui também cada vez mais e, assim como nos Estados Unidos, também a China apostou muito na evolução das ciências exatas e é provável que, apesar de adotar uma posição de condenação a esta posição dos Estados Unidos, irá fazer de tudo para evitar que essas medidas possam ter efeitos desastrosos para a sua economia e para a sua ciência e para a sua indústria.